Meus amados e queridos irmãos, que a doce e gloriosa paz do Senhor Jesus seja com todos. Estamos de volta para mais uma aula de escola bíblica complementar. Esta aula que tem um compromisso com a poderosa, inerrante, infalível Palavra de Deus. Meus amados irmãos, nós queremos aproveitar esse ensejo para dizer a você que ainda não é inscrito no nosso canal, que se inscreva, deixe lá o seu like, que é muito importante, compartilhe e faça o seu comentário. Queremos aqui estender o nosso abraço carinhoso a todas as outras plataformas que transmitem esta nossa aula. Queremos agradecer ao portal AD Alagoas, que muito gentilmente vem divulgando semanalmente, a partir das quintas-feiras aproximadamente, o nosso vídeo lá na página do AD Alagoas. Agradecer à Rádio Web Capital, na pessoa ali do diácono Moacir Catarina, que diariamente, a partir das 22 horas, transmite também o áudio dessa nossa mensagem. Agradecer à Rádio Farol FM 90.1, na pessoa do evangelista Adriano Oliveira, que todas as quartas-feiras, a partir das 22 horas, transmite aí via ondas de rádio, e aqueles que conseguem assistir pela internet, a Rádio Farol FM 90.1. Muito bem, queridos irmãos, nós comentamos sempre a lição de adultos, publicada pela Casa Publicadora das Assembleias de Deus, e o nosso comentário é um comentário distinto, diferenciado, porque nós comentamos sempre todas as lições em 10 tópicos. Estamos estudando esta lição que sempre apresentamos aqui nos nossos vídeos. A lição desse trimestre fala sobre a justiça divina, a preparação do povo de Deus para os últimos dias no livro de Ezequiel. Então estamos estudando vários pontos aqui do livro de Ezequiel. Hoje vamos estudar a lição número 10 para 4 de dezembro de 2022, lição cujo título é a restauração nacional e espiritual de Israel. Nosso texto áureo nos diz assim: e assim todo o Israel será salvo, como está escrito, de Sião virá o libertador e desviará de Jacó as impiedades. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 11, versículo 26. Nossa verdade prática nos diz: a chamada divina à restauração tem a ver com o restabelecimento espiritual e social de quem se arrepende. Nossa leitura bíblica em classe se encontra no livro de Ezequiel, capítulo 37, versículos de 1 a 14, a famosa visão do vale de ossos secos. Veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. E me disse: filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu o sabes. Então me disse: profetiza sobre estes ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: eis que farei entrar em vós o espírito e vivereis. E porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei, como se me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava. E eis que se fez um rebuliço, e os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. Versículo 9. E ele me disse: profetiza ao espírito, profetiza ao filho do homem, e dize ao espírito: assim diz o Senhor Jeová, vem dos 4 ventos, ó espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem. Então o espírito entrou neles e viveram,
e se puseram em pé um exército grande em extremo. Então me disse: Filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança, nós estamos cortados. Portanto, profetiza e dize-lhes: assim diz o Senhor Jeová: eis que eu abrirei as vossas sepulturas, e vos farei sair das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei à terra de Israel. E sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir as vossas sepulturas, e vos fizer sair das vossas sepulturas, ó povo meu. Versículo 14, último versículo. E porei em vós o meu espírito, e vivereis, e vos porei na vossa terra, e sabereis que eu, o Senhor, disse isso e o fiz, diz o Senhor. Pronto, esta é a nossa leitura, irmãos, que certamente dará fundamentação à nossa lição. Nossa lição, ela consta então de uma introdução, que vai dar aí então uma visão panorâmica da lição. O tópico número 1, que vai falar sobre o significado do vale de ossos secos. O segundo tópico, sobre a dispersão dos judeus entre as nações. O tópico número 3, sobre o milagre do século XX. E, por fim, então, uma conclusão, que vai estar, então, arrematando aí todo o assunto e fazendo aí a chamada final para o objetivo da lição. Muito bem, meus queridos, eu quero disponibilizar, como eu falei, que nós sempre disponibilizamos aqui 10 tópicos que muitas vezes estão dentro da lição, ali nas entrelinhas, outros a gente coloca porque a ideia casa com o título da lição, e assim nós vamos complementarizando e ajudando no seu estudo. Não esqueça, você que não é inscrito no canal, muitos irmãos recebem nossos vídeos na Comadal, nos grupos aí de WhatsApp, mas procure o vídeo lá no YouTube, se inscreva, se você não souber, pergunte a alguém que saiba fazer, porque você não precisa, não depende de que eu mande para você o vídeo, você já recebe ele automaticamente. Toda segunda-feira, às 7 horas da manhã, salvo uma questão extraordinária, nós estamos disponibilizando toda segunda de manhãzinha o vídeo para você estudar durante toda a semana. Tá bom, meus irmãos? Então, a restauração nacional e espiritual de Israel. Eu pontuei aqui, em primeiro lugar, um episódio prometido por Deus. Na realidade, Ezequiel tem uma visão, vê este vale de ossos secos, uma metáfora, irmãos, uma simbologia. E quando ele vê aquele vale de ossos secos, que ele é transportado pelo Espírito de Deus àquele local, o Senhor faz uma pergunta para ele, pergunta assim: Filho do homem, poderão viver esses ossos? E o profeta respondeu: Senhor, tu o sabes. Na realidade, o profeta estava vendo uma situação dificílima, porque o próprio texto vai dizer que o vale estava cheio de ossos, e esses ossos estavam sequíssimos e tudo desmembrado, osso para um lado, osso para o outro. Então, ele recebeu a ordem para que profetizasse sobre esses ossos, ele profetizou, e de repente houve um grande milagre, os ossos foram se juntando um a um, e foi montando, ficou lá, criaram nervos, criaram carne, pele, se formou um grande exército, mas ainda não estava pronto, até que foi dada a ordem ao profeta que ele profetizasse e que invocasse, vamos dizer, que o Espírito viesse e entrasse naqueles corpos, porque um corpo sem Espírito não vai para lugar nenhum. Então ele profetizou e o Espírito veio e entrou naqueles corpos e eles viveram e se puseram em pé, um exército grande em extremo. O que Deus estava querendo falar com esta metáfora, com essa ilustração, com esse cenário? Justamente a restauração nacional e espiritual de Israel. Então, meus queridos, no primeiro ponto eu coloquei aqui um episódio prometido por Deus.
A restauração de Israel não só é mostrada, não é, nessa visão profética, mas em muitos outros lugares isso vai acontecer. Eu vou só citar as referências para a gente não tomar muito tempo. Mas se você for na leitura diária da nossa lição, você vai ver na segunda-feira, Gênesis 28, 13 a 15, está escrito aqui: Deus não deixará Israel até que se cumpra tudo o que disse a Jacó. Não só a Jacó, mas a Abraão, a Isaque, a Davi, o que falou pelos profetas, né? Muito do que esses profetas falaram era de caráter escatológico para o final dos tempos, quando haverá uma restauração completa, integral, universal de Israel. Então, queridos, segunda-feira, na leitura de terça-feira, você tem um texto de Jeremias 31, 17, que fala que a restauração de Israel é uma promessa de Deus. E nós vamos ver tópico 1 e o subtópico 3, também aqui uma colocação onde fala sobre as promessas de Deus. O mesmo Deus que fez as feridas, ele mesmo as ligará, conforme Oséias, capítulo 6, versículo 1. O mesmo Deus que advertiu o povo, ainda nos dias de Moisés, da diáspora, em caso de desobediência aos mandamentos de Iavé ou de Javé, prometeu trazê-los de volta. A dispersão de Israel entre as nações é identificada com o vale de ossos secos da visão de Ezequiel. Essa visão serviu para aumentar a esperança do povo durante os séculos de perseguições entre as nações na diáspora, ou esse povo espalhado pelo mundo. A visão vislumbra a restauração nacional e, em seguida, a espiritual. Então, meus queridos, esse episódio de restauração do povo de Israel, tanto politicamente, fisicamente, territorialmente, como também espiritualmente, foi prometido, né, por Deus. O tópico 2 e o subtópico 3 fala da restauração nacional. Aí lá no finalzinho desse comentário está dizendo assim: a fundação do Estado de Israel é cumprimento da promessa do retorno, que nós vamos daqui a pouco falar sobre isso, que foi esse retorno de Israel em 1948, né? Bom, então, um episódio prometido por Deus. Segundo lugar, um episódio milagroso. Assim como aquele monte de ossos secos, irmãos, espalhados, né, sequíssimos, sem nenhuma possibilidade de se tornar novamente seres humanos e um grande exército, como aquele vale se tornou nesse grande exército, isso é um milagre, algo sobrenatural, assim Deus faria também com o seu povo. Vamos ver os versículos 2 a 4, como é que diz: E me fez andar ao redor deles, dos ossos, e eis que eram muito numerosos, eram muitos ossos, muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. Olha a condição de dificuldade. Então me disse: profetiza sobre estes ossos, e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Aí nós vamos para o versículo 7 a 10, que diz: então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava, e eis que se fez um rebuliço, e os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre esses ossos, e cresceu carne, e estendeu-se pele por cima, mas não havia espírito. Aí, né, o Senhor dá ordem de novo: profetiza ao espírito, profetiza ao filho do homem, e diz ao espírito: assim diz o Senhor Jeová, vem dos quatro ventos. Onde está esse espírito? Vem dos quatro ventos e assopra sobre esses mortos para que vivam. E profetizei como me deu ordem, e o espírito entrou neles, e viveram e se puseram em pé em um grande exército. Nós vemos aqui então um grande milagre do Senhor. Como foi o milagre em relação a esses ossos secos, nesta metáfora, também a restauração do povo de Israel é um milagre.
Alguém disse para um determinado sábio, né? Que essa pessoa era um sábio, perguntou: me dê uma prova de Deus. Alguém disse assim: o Estado de Israel. Porque, irmãos, nós procuramos aí Império Assírio. Cadê? Cadê o Império Sírio? Cadê o Império Babilônico? Cadê o Império Medo-Persa? Persa? Cadê o Império Grego? Cadê o Império Romano? Todo mundo desapareceu e aquela tirazinha de terra, irmãos, cercada de inimigos, continua sobrevivendo. Israel existir é a prova que há um Deus no céu que sustenta o seu povo. A sinopse do tópico 3, ele vai dizer assim: o renascimento de Israel como nação soberana é um dos maiores milagres do século XX. Isso é uma prova da fidelidade de Deus e da veracidade, ou seja, da verdade da Bíblia. Então, um episódio milagroso. Terceiro lugar, um episódio de restauração nacional e espiritual. Nesta ilustração, nesta metáfora, nesta visão, onde nós vemos isso? Né? Na medida em que aqueles ossos se juntam e fica um exército em pé, porém estagnado, ali significa, queridos, a restauração nacional. E a restauração espiritual? Onde está essa simbologia? Na medida em que o profeta profetiza e invoca para que o Espírito venha sobre aqueles ossos, e os ossos ganhem vida, e se tornem esse grande exército em extremo com condição de mobilidade. O que é isso? Isso fala da restauração espiritual. Porque duas coisas estão envolvidas, irmãos? Vamos dizer, existir o Estado de Israel, que não existia, depois da diáspora, de 70 depois de Cristo, quando o general Tito invade ali Jerusalém e derruba tudo, destrói o templo, e o povo é espalhado sobre a terra, a mais longa diáspora, porque isso acontece em 70 depois de Cristo, e eles só vão retornar em 1948, irmãos? Então, assim, muitos anos depois, essa restauração é a restauração física, restauração territorial, a restauração política, a restauração social enquanto nação, ali privando do mesmo espaço, convivendo. Agora, a restauração espiritual. A restauração espiritual plena de Israel acontecerá, irmãos, quando eles reconhecerem em Jesus o seu Messias. Então, Israel se converterá. Há muitas profecias na Bíblia, que a Bíblia diz que eles verão aquele a quem traspassaram, e cada tribo à parte vai se lamentar, entendendo que crucificaram o seu Messias, porque até hoje Israel não reconhece, exceto alguns judeus convertidos, a grande maioria não reconhece. Nós vamos ver nos versículos aqui 8, 9 e 10, diz assim: e olheis, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. Restauração nacional. E aí no versículo 9 e 10, que fala dessa entrada do Espírito naqueles corpos inertes, vamos dizer assim, isso representa a restauração espiritual, que eu creio que será quando o Espírito Santo dominar a mente, os corações dos judeus, e eles reconheçam aquele a quem eles traspassaram. Muito bem, que escatologicamente, dentro da nossa modalidade ou modelo de escatologia, vai acontecer quando eles que se aliaram num primeiro momento ao anticristo, daqui a pouco o anticristo vai querer se sentar no trono como Deus e vai querer profanar, e eles vão reconhecer que ele não é o Messias que eles imaginam. E aí, meus queridos, o anticristo vai se levantar contra Israel e vai arregimentar nações contra Israel, mas a perspectiva é que naquele dia,
Os Estados Unidos não vão prestar socorro a Israel, a Inglaterra não vai prestar socorro, a França não vai prestar, ninguém vai prestar socorro a Israel. E eles estarão cercados por grandes nações querendo aniquilar definitivamente Israel, e Israel clamará ao Deus Todo-Poderoso, e aí, o Senhor intervirá nesta batalha que nós denominamos a Batalha de Armagedon, no Vale de Josafá, no Vale de Jezreel. Muito bem. Então, meus queridos, um episódio de restauração nacional e espiritual. Vamos ver o auxílio teológico, o número 2, porque tem 2 auxílios teológicos aqui. Diz assim: por meio do Espírito Santo, Ezequiel vê numa visão um vale cheio de ossos secos. Os ossos representam toda a casa de Israel. Isto é, tanto Israel como Judá no exílio, cuja esperança pereceu na dispersão entre os pagãos. Deus mandou Ezequiel profetizar para os ossos. Os ossos, então, reviveram em 2 etapas. Primeiro, uma restauração nacional ligada à terra, versículos 7 e 8, e segundo, uma restauração espiritual ligada à fé, versículos 9 e 10. Vamos então para o nosso 4º ponto, um episódio demonstrativo do poder de Deus. Aqui no versículo 3 da nossa leitura diz: e me disse, filho do homem, poderão viver esses ossos? Esta é a pergunta de Deus para a perspectiva humana. Pode, profeta? Eu creio que a resposta seria: Senhor, eu acho muito difícil. Senhor, eu acho impossível. Olha, Deus, eu não estou vendo uma luz no fim do túnel. Deus, eu não estou vendo uma probabilidade para isso. Mas o profeta não vai duvidar do seu Deus, e ele joga para Deus e diz: Senhor Jeová, tu o sabes. E a partir daí a gente vê que ele cumpre determinações de Deus, mas tudo acontece pelo poder de Deus. Nós perguntamos como Israel pôde sobreviver às muitas diásporas, que aí eu quero começar, em 720, quando o Reino do Norte vai para a Síria. Aquilo foi diáspora também. O Reino do Sul, com Jeoaquim, vai na primeira leva, cativo já para a Babilônia. Depois, com Joaquim, vai a segunda leva, também para a Babilônia. E, no fim, com Zedequias, quando aí Nabucodonosor derruba o muro, queima templo, acaba com tudo, deixa somente o povo mais pobre da terra. E aí Nabucodonosor, com Zedequias, leva então o restante para Babilônia, e assim todo o povo de Deus fica espalhado. E no ano 70, a gente vai ver já depois de Cristo, quando eles dizem que o sangue de Cristo cai sobre eles, Eles não acreditavam que Jesus era o Cristo, o Messias, e eles se espalham por todo o mundo. Então, meus queridos, como esse povo todo agora vai juntar para estar como essa nação congregada, se não pelo poder de Deus? Todo esse povo espalhado, seria muito natural que a nação de Israel se dissolvesse para sempre. Mas, eis que estamos aí com Israel vivinho da Silva, e isso é a prova de que Deus é todo-poderoso. Alguém disse que a maior prova da existência de Deus é a existência de Israel. Império Assírio, ninguém sabe onde está. Império Babilônico, ninguém sabe onde está. Império Grego, Império Romano, ninguém sabe onde estão esses impérios, mas Israel continua aí de pé. Então, um episódio demonstrativo do poder de Deus. Em quinto lugar, meus irmãos, eu quero pontuar aqui um episódio universal. O texto áureo diz assim: e assim todo Israel será salvo. O que nós temos visto ao longo da história é alguns episódios com o povo de Israel, em alguns lugares, como nós tivemos aí na Segunda Guerra Mundial, na Alemanha, muitos judeus morreram,
o grande holocausto, mais de 6 milhões de judeus morreram na época da Segunda Guerra Mundial, ali sob o autoritarismo de Adolf Hitler, né? E outros episódios, e daqui a pouco nós vemos o povo instalado em um lugar, instalado em outro, questões pontuais do povo. Mas nós não vimos ainda um episódio que esteja vinculado a todo Israel reunido. Então esse episódio, ele será universal. No nosso textual está escrito: e assim todo Israel será salvo, como está escrito: de Sião virá o libertador e desviará de Jacó as impiedades. Um episódio, então, universal, válido para todo Israel. Então, todo Israel será salvo. O sexto ponto que eu quero comentar com os irmãos é que este episódio é um episódio surpreendente. Eu costumo dizer que Deus é Deus pela capacidade extraordinária que Ele possui de nos surpreender sempre. Veja, irmãos, no comecinho do texto aqui, o Senhor dirige uma pergunta para o profeta e diz assim: Filho do homem, poderão viver estes ossos? Claro que aí o profeta estaria olhando na perspectiva humana. E, obviamente, isso seria muito difícil de acontecer. Poderão reviver esses ossos? Não é? Lá no versículo 11 e 12, versículos 11 e 12, diz assim: Então me disse, filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem, quem diz isso? Israel, os israelitas. Os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança. Nós estamos cortados. Aí a voz de Deus, a ordem de Deus. Portanto, profetiza e dize-lhes: Assim diz o Senhor Jeová: Eis que eu abrirei as vossas sepulturas e vos farei sair das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. O que é isso senão uma grande surpresa de Deus? Você que está me assistindo, você que está me ouvindo, se prepare para as surpresas que Deus tem para a sua vida. Eu tinha um professor na faculdade de teologia que ele dizia assim, que nem na eternidade nós vamos conhecer totalmente, explorarmos Deus na sua totalidade, porque o dia que Deus for conhecido totalmente, ele deixa de ser Deus. Então, meus queridos, eu creio que no céu será de glória em glória, de surpresa em surpresa, de novidade em novidade, porque o nosso Deus é inesgotável, não é? Inexplorável em toda a sua totalidade. Então, um episódio, né, como falei, surpreendente. Sétimo lugar, um episódio que glorificará a Deus, né? Tinha que ser, né, irmãos? Porque tudo que acontece é para a glória de Deus. Deus não dá a sua glória a ninguém, não divide a sua glória com ninguém, e tudo que acontece na minha vida e na sua vida deve ser para a glória de Deus. Os irmãos sabem que até as crises que acontecem na nossa vida, Deus não espera de nós murmuração, Deus não espera de nós que a gente fique reclamando, que a gente fique afrontando a Deus e muitas vezes ofendendo a santidade de Deus. Até nas crises, Deus quer que o nome dele seja glorificado. Porque muitas vezes, quando nós passamos pela crise, nós vamos então revelar o que é mais importante para nós, não é? E quando Deus é o mais importante, claro que o seu nome é glorificado. Veja uma expressão que está no versículo 6, versículo 13 e versículo 14. Olha, no versículo 6, no finalzinho diz: E porei em vós o Espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Agora, versículo 13 e 14. Como é que termina esses versículos, né? Aliás, o 13 começa dizendo: E sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir as vossas sepulturas. E no 14 diz: E porei em vós o meu Espírito, e vivereis, e vos porei na vossa terra, e sabereis que eu, o Senhor, disse
isso e o fiz. Então, meus queridos, nós vamos ver muitas vezes, né? Eu já tenho marcado na minha Bíblia, não tenho aqui de cor na cabeça, mas eu tenho sublinhado e numerado do lado. Quantas vezes está escrito no livro de Ezequiel: para que saibam que eu sou o Senhor, e saberão que eu sou o Senhor. Claro, quando nós reconhecemos que o Senhor é Deus e que Ele é o Senhor das nossas vidas, nós estamos glorificando ao Senhor. Então esse episódio, irmãos, não será somente uma restauração de Israel, uma intervenção de Deus, mas eu creio que tanto Israel como as nações que presenciarem esse episódio irão glorificar a Deus. Oitavo e antepenúltimo lugar, um episódio agregador. Eu acho isso aqui interessante, né? Nós já falamos alguma coisa parecida. No auxílio teológico, nós temos aqui o auxílio teológico primeiro. Lá no meio do comentário está escrito assim: estes ossos são Israel, morto em pecado e no exílio, ou na diáspora. O reavivamento é o ato gracioso de Deus reavivar o povo e estabelecê-lo de volta na terra prometida. Este é um povo, Israel e Judá, pois não será apenas Judá que voltará do exílio babilônico. Então, o que é que está dizendo aqui, irmãos? Que todos, né? Quer dizer, vamos ver, prosseguindo, este é o Israel escatológico, a nação reunida desde os confins da terra nos últimos tempos. O povo de Israel se tornará um povo na terra e terá somente um rei, o descendente de Davi. Glória seja dada ao nome do Senhor. Então, irmãos, um episódio agregador que vai juntar todos, né? Que vai unir a todos, né? Um só pastor e um só rebanho, eu creio que vai se cumprir aqui. Nono lugar, penúltimo lugar, um episódio purificador. Olha que coisa linda. Vamos ver o auxílio teológico, esse mesmo auxílio teológico, mais embaixo um pouquinho. Diz assim: nunca mais os israelitas cairão na desobediência idólatra, porque são um povo limpo que para sempre permanecerá assim. E você pode anotar também uma referenciazinha que está aqui no texto áureo, bem no finalzinho. O texto áureo vai dizer: e assim todo Israel será salvo. Falamos aqui da universalidade. Como está escrito, de Sião virá o libertador. Aqui é um ponto referencial. E desviará de Jacó as impiedades. Então os seus pecados serão purificados, né? O povo será limpo, o povo será santificado ao Senhor. Esse episódio vai ser purificador para o povo de Deus. 10º e último lugar, você pode anotar aí, um episódio recheado de oposições. Eu coloquei esse tópico aqui porque achei muito interessante, porque essa restauração de Israel, irmão, ela será debaixo de muita dificuldade. O salvamento do Senhor naquela grande batalha do Armagedon, quando as nações do mundo se reunirão contra Israel, a intervenção de Deus será como o Deus que provê, né? O Deus que chega em cima da hora, né? Então, meus irmãos, tudo para Israel tem sido difícil, né? Israel está numa faixa de terra conquistada com tanta dificuldade, cercado de inimigos, né? E tanto que o exército de Israel, né, dizem que é o exército mais bem treinado do mundo, porque vive em guerra direto, não é? As pessoas que servem o exército lá têm que periodicamente voltar para poder estar treinando, porque a nação está em constante estado de alerta. Então, sempre recheado de oposições, né? Israel nunca conseguiu nada fácil, né? A Bíblia até nos dá uma dica muito importante, irmãos, né? Que nós amemos Jerusalém, que nós oremos por Israel. Eu fiquei muito contente quando veio o nosso presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, se aproximar de forma gentil,
generosa e amorosa para com Israel. Uma nação que apoia Israel, uma nação que ora por Israel, uma nação que ama Jerusalém, é uma nação abençoada, meus irmãos. Talvez todos não saibam, mas em 1948, quando houve, eu quero até ler aqui, quando houve a definição do Estado de Israel, quem presidia as Nações Unidas era um brasileiro chamado Oswaldo Aranha. Veja bem, essa dispersão judaica durou mais de 1800 anos, meu Deus, sendo iniciada no ano 70 depois de Cristo, por ocasião da destruição de Jerusalém pelos romanos, e foi concluída, essa dispersão com a fundação do Estado de Israel. Guarde essas datas, tá, irmãos? Em 27 de novembro de 1947, na primeira Assembleia Geral das Nações Unidas, presidida pelo brasileiro Oswaldo Aranha, quando foi pronunciada por grande maioria de votos, 33 a 14, guarde esse dado que é importante, a favor da partilha da Palestina, com 10 abstenções. Estavam criadas as bases legais para o estabelecimento do Estado de Israel. O dia 14 de maio de 1948 foi a data da publicação do primeiro diário oficial do país, o dia em que as tropas britânicas deixaram o país de Ben-Gurion, o primeiro chefe de Estado de Israel. Como ministro de Israel, assumiu o governo do país. Desde então, Israel se torna uma nação soberana. Veja que até na votação para que se criasse novamente o Estado de Israel, houve muita oposição, abstenção e tudo mais. Mas eu digo sempre, irmãos, é algo do meu coração. Eu vejo o Brasil como uma nação muito abençoada. Que país maravilhoso. Você vai para o estrangeiro, vê muita coisa boa, compra muita coisa boa, mas quando você chega no Brasil, você sente que é diferente. É a nossa pátria, a nossa nação. Que nação abençoada. E eu creio, irmãos, que muito do que nós temos de bênção foi por causa disso aqui. Um brasileiro presidindo essa Assembleia, creio que ele votou favorável à criação do Estado de Israel. E a Bíblia diz, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Mas são bem-aventurados aqueles que oram, velam pela paz de Israel, pela paz de Jerusalém. Meus queridos e amados irmãos, que Deus assim nos abençoe, que a poderosa palavra de Deus possa falar mais alto ao seu coração. Aqui está a nossa singela cooperação. E estaremos de volta no próximo vídeo, na próxima aula, se Deus assim nos permitir. Receba um abraço carinhoso do pastor Walter Pereira, no nome de Jesus.